Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu prezado colega e amigo, o eminente advogado Luiz Fernando Nogueira de Lima, e conversamos um pouco sobre a Santa Casa no primeiro bloco e sobre a realidade da Suprema Corte na atualidade. E vamos continuar conversando agora sobre questões de direito. Como eu faço em todos os programas, Luiz Fernando, eu vou mandar lhe entregar, mas nesses últimos 8 anos, nós temos sempre oferecido um livro ao nosso convidado. Eu vou lhe mandar uma breve introdução ao direito, livro escrito por meus alunos do Mackenzie, à época que eu ainda lecionava, não estava aposentado, e farei entregar no seu escritório, em sua casa, amanhã sem falta. Muito obrigado, agradeço muitíssimo. Mas, doutor Fernando, as suas... Lido e guardado com muito carinho. Vamos lá. Mas as suas observações há pouco sobre a Suprema Corte, um dado, eu estava num congresso há duas semanas atrás com o Nelson Rubim e com a Flávia Piovesan. Eu expunha essa minha preocupação sobre o consequencialismo jurídico, mostrando que, na verdade, o consequencialismo não é senão aquilo que o senhor acaba de apresentar, de que é os fins justificando os meios. Quando se diz, me interessa a consequência, e para isso eu tenho toda a flexibilidade em interpretar a norma, a verdade, eu não estou interpretando a norma, eu estou criando a norma de acordo com as minhas preferências em função daquilo que eu considero o fim legítimo. É aquilo que o senhor disse, consequencialismo jurídico não é senão os fins justificando os meios. E o Nelson Jobim fazia uma observação interessante, ele concordando, ele que foi presidente do Supremo, a minha observação, ele dizia, mas eis aqui, o Supremo hoje passou a ser também uma instituição em que eles se incorporaram na luta política que existe no Executivo e no Legislativo. O Legislativo percebeu que, com a entrada do Supremo em todas as questões, ainda quando estão em processo legislativo de discussão, para dizer façam isso, não façam aquilo, eles tomaram posições e hoje, como a política deixou de ser de adversários, mas de inimigos, vale dizer, não era como antigamente, em que eram poucos partidos, as lideranças políticas encaminhavam, havia adversários na política, mas não havia inimigos. De certa forma, isso foi transferido do legislativo para todos aqueles que pedem vocação objetiva para o executivo. Em outras palavras, nós temos, evidentemente, uma vida política e ideológica dentro do Supremo. Não foram bem essas palavras, isso foi mais um complemento meu à observação dele, mas, basicamente, hoje nós vemos as discussões entre os ministros, às vezes tem até a violência própria da discussão entre deputados e senadores, e não aquilo que nós estamos acostumados a ver entre Moreira Alves, Cordeiro Guerra, Sidney Sanches, os Galotes, em que as discussões eram acaloradas, mas com aquela dignidade própria de uma Suprema Corte. O que você acha dessa observação de que eles ganharam uma conotação política e passaram a ser quase uma corte política? É lamentável, como eu falei, é uma sensação de tristeza muito grande, porque está perdendo a sua finalidade, né? Primordialmente, o Supremo teria que julgar sobre os assuntos constitucionais. Aquilo que houvesse dúvida em que a Constituição deveria reger, devia ser o objetivo do Supremo para dirimir qualquer dúvida, porque é a nossa lei maior. Agora, a ética também é um outro assunto que o fato deles serem solicitados para decidirem sobre outras causas que não sejam as constitucionais, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos, enfim, eles estão exorbitando no seu poder.
eles estão, no legislativo, eles estão legislando, no executivo, eles estão tomando decisões, eles estão fazendo cobranças, muitas vezes sem serem acionados, esponta própria. Isso tudo nos deixa muito surpresos em ver um comportamento de juiz da alta corte dentro desse padrão de decisões. A ética ela está sendo rompida. E não pode, eles têm que dar o exemplo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar nos autos e com isso ter a sua repercussão e ser discutido dentro de quatro paredes de uma forma muito sóbria e não sendo protagonistas, muitas vezes até de escândalos, porque certas decisões são escandalosas. Eu fico muito triste com isso e torço para que isso venha a se aperfeiçoar e venha a ser superado pela rotatividade, pelo amadurecimento, não sei. Mas a minha torcida é grande. Eu tenho a impressão que o senhor tem. Eu também estou nessa torcida. E a sensação que eu tenho, Luiz Fernando, quando advogados mais antigos, nós dois temos mais idade do que a grande maioria dos ministros da Suprema Corte, e sabemos perfeitamente como é que foi a evolução do Supremo durante todo esse período. Eu sinto que há ministros já preocupados com fazer com que as águas voltem ao leito do rio, isto é, que o Supremo volte a ser o legislador negativo. Aliás, pelo artigo 103, parágrafo 2 da Constituição, nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo pode legislar, tem que pedir ao Legislativo para legislar. Não há o menor sentido nisso. Eu tenho a sensação que, se batermos nessa tecla, sempre reconhecendo o que eu sempre fiz, e o senhor também tenho convicção que tem a mesma posição, a qualidade intelectual dos ministros ninguém põe em questão. São todos eles extremamente competentes. Agora, eles foram eleitos por um homem só, não por 140 milhões de brasileiros. Então, por pior que seja o legislativo, ele pode ser renovado quando é um mau legislativo. Ele é o vontade do povo, e a própria Constituição, no artigo 1º, declara todo poder emana do povo. E o Supremo não emana do povo, ele não é um representante do povo. Quem representa o povo é o Legislativo e o Executivo. O Supremo representa a lei, exclusivamente a lei, e não pode fugir da lei. Ele é um escravo da lei. Isso eu estou convencido. Nós estamos chegando ao fim do programa, doutor Fernando, e eu gostaria que o senhor, em nível, falando em ética, e sei perfeitamente o seu comportamento, que é um exemplo da ética profissional, que, para os brasileiros, faça um pouco sobre isso nesse final de programa, principalmente para os jovens advogados, aqueles que vão nos suceder, não é? E que estão se formando agora, começando a profissão agora. Nesse final, como é que o senhor vê essa luta pelos jovens advogados numa profissão que não é fácil? Essa questão dos valores a serem transmitidos para outras gerações enfrenta dificuldades muito grandes. Mas eu acho que o exemplo da família, a família ainda é o esteio da sociedade. E o exemplo eu acho que é o apelo mais veemente para que o jovem comece a entender que o bom comportamento, as boas atitudes, o bem comum, só pode trazer desdobramentos positivos, não só profissionais como pessoais, em termos não só de carreira, como de família. E eu tive um colaborador durante muitos anos, e que infelizmente faleceu, mas dentro da sabedoria dele, é uma pessoa muito simples, mas ele repetia constantemente uma frase que me vem sempre à tona:
Ele dizia que se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Mas realmente é uma realidade. O doutor Luiz Fernando, eu estou convencido que se nós pensássemos como a pessoa ética passa a ser muito mais respeitada, pode demorar mais tempo, mas à medida que vão percebendo pelo exemplo como atua, o advogado profissional que vive todos os valores, ele passa a ser reconhecido. Dizia ele é santo de altar, mas era advogado também, além de sacerdote, foi canonizado em 2002. Ele tem um livro e um dos pensamentos dele era o seguinte: Frei Exemplo é o melhor pregador. Eu estou convencido que o exemplo faz com que nós sejamos os grandes pregadores. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado por estar no nosso programa. E, senhores telespectadores, eu os espero de novo. E gostaria que o exemplo do doutor Fernando, que todos sabem, doutor Luiz Fernando, o exemplo que é de advogado ético, fosse um exemplo a ser seguido por todos os jovens advogados que estão se formando ou que estão começando a sua carreira. Frei Exemplo, como dizia São João Maria Escrivá, é o melhor pregador. Assim devem ser todos os advogados. Espero-os novamente no próximo domingo.